Eu quero falar um pouco sobre a influência que a gente tem sobre outras pessoas. E a Bíblia tem muito de genealogia. Deus valoriza muito isto, de quem você aprendeu, de quem você é filho, você é discípulo de quem. O Evangelho é essencialmente missionário, é para ser compartilhado, é para ser levado a outras pessoas também. O problema é que nós estamos em um mundo onde há outras mensagens missionárias também. Existem doutrinas, existem ideias, ideologias, existem influências e interesses que são missionários também, que querem ser passados para outras pessoas. Mas o Evangelho é assim, ele tem que ser levado de boca a boca, tem que ser exemplificado, tem que passar de pai para filho, tem que passar para discípulos que são seguidores. O Evangelho é assim, para ser contagioso. A Bíblia tem muitas histórias, registros e também mandamentos. A Bíblia é um livro muito interessante. E aqui em Crônicas nós lemos registros que aparentemente são até enjoados de se ler. Mas há detalhes muito interessantes. Há um foco maior sobre a tribo de Judá. E a tribo de Judá foi somente o que foi aquela tribo grande que depois dominou o país e de onde inclusive nasceu o seu rei máximo aqui na terra, que foi Davi, e o seu descendente, que foi Jesus. Pois é, aquela tribo se tornou importante em grande parte por causa do exemplo de Caleb. Caleb foi um israelita que deu exemplo de valentia, integridade, coragem, e era um líder porque influenciava os outros assim. E com isto, a tribo de Judá ganhou identidade, ganhou força, tinha liderança e conquistou seu território. Não era dos melhores, era um território relativamente seco, próximo ao deserto, mas eles transformaram aquele território em local de bênçãos. Quando Davi, que era da tribo de Judá, esteve fugindo de Saul, a Bíblia diz que ele andou pelos desertos e cavernas e penhascos de montes desérticos também. Davi conhecia bem aquilo. E nós vemos que o território não era dos melhores, mas eles amaram aquele território, valorizaram, trabalharam aquela terra, cuidaram de gado ali e Deus os abençoou. Mas eu quero fazer referência agora a alguns detalhes ali dentro da tribo de Judá. Em 1 Crônicas, no capítulo 2, o versículo final, 55, diz o seguinte: as famílias dos escribas que habitavam em Jabez foram os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. Eram vários grupos e ramos, inclusive de Simeão também. Eles que habitaram ali são estes os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. O Recabe era aquele parente de Moisés, da esposa de Moisés. Eles eram queneus e vieram habitar junto com Israel e ficaram ali. Na realidade, aquela terra de Judá era próxima do deserto, onde era a origem deles. Então eles ficaram relativamente perto da sua terra e habitaram no meio de Judá e se tornaram escribas. Eles valorizaram aquela atividade de copiar textos importantes, principalmente aquilo que veio trazer base para o registro bíblico, as genealogias, os mandamentos de Deus, os livros da Bíblia. Os escribas se dedicavam a isto, a copiar esses textos para divulgação.
Na época não havia imprensa, não havia internet, meios de comunicação e até o papel era difícil. Eles usavam basicamente 2 tipos de papel naquela época. O papiro lá do Egito, que era feito de uma planta, tipo uma papua, e inclusive nós temos essa planta no nosso sítio em Friburgo e eu já estive vendo, tentando aprender. Tem uma massa, mistura com água, aquela massa dilui e depois estica igual o macarrão, assim com um rolo, e deixa um peso ali em cima para que ela seque da água e ela fica então aquele papiro onde se escreve com tinta. Usavam pena de aves, botando uma tinta ali dentro e se escrevia. Não era tão fácil, demorava a escrever, tinha que toda hora ficar botando tinta dentro da pena e era devagar que eles escreviam, mas era a vida deles, os escribas viviam para isto. O outro tipo era o pergaminho, feito de peles de animais, de carneiro, uma pele esticada, ficava relativamente fina. Eu me lembro que eu tenho um diploma que ainda é feito de pergaminho. Esse pergaminho é um material muito interessante e então é escrito ali em cima dele com tinta e ele é guardado em rolo e depois preservado. Pois eram maneiras que se tinha na época de preservar o registro, escrevendo coisas e também tirando cópias para que outros pudessem saber aquilo. Mas não era qualquer pessoa que sabia ler e escrever naquela época, eram pessoas que tinham que se dedicar, e essas pessoas se dedicaram a isto. Agora um pouco mais, em 1 Crônicas, no capítulo 4, nós vemos no versículo 9, um pouco da origem daquilo ali, daquela cidade, onde se concentraram vários e fizeram discípulos, vários escribas. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ele pediu segurança, eles viviam próximos à fronteira do deserto e suscetíveis a serem invadidos por grupos terroristas de nômades que habitavam no deserto. E Deus deu, porque o Jabez pediu essa segurança, que alargasse as fronteiras. Deus trouxe os queneus para habitar ali e Deus fez com que o trabalho deles fosse abençoado e abençoador. O trabalho de escribas feito ali em Jabez foi muito importante para a preservação da Bíblia, dos manuscritos da Bíblia e para ensino a outras pessoas também. O Jabez começou com a atitude dele, mas dentro de Judá, que já tinha tido um Calebe, que foi o grande líder de Judá, o Jabez invocou o Senhor e Deus fez com que o trabalho dele fosse muito importante. E depois Deus acrescentou escribas que seguiram o exemplo de seus líderes e foram dedicados no que fizeram, e o trabalho deles foi muito importante para nós. Vamos aprender com isso, aprenda você também, porque Deus quer fazer da sua vida uma vida significativa e que influencie outras pessoas também.